Boa noite, meninas. Meu nome é Mayumi e hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que eu ouvi na BBN e falou muito, nossa, falou muito comigo na semana passada e eu espero que fale muito com vocês. Quando nós temos o primeiro encontro com Deus ou quando nós temos os nossos encontros com Deus, Deus se manifesta para cada uma de nós conforme as nossas necessidades, conforme aquilo que nós clamamos para Ele. Muitas pessoas conhecem a Deus, num primeiro momento, como Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, o Deus do impossível. E a Bíblia chama de El Shaddai. Mas às vezes você está passando por uma necessidade financeira ou uma necessidade de provisão e Deus se manifesta ali. E a Bíblia chama de Jeová Jiré. Outras vezes você está com uma necessidade de cura, quer seja física, quer seja da alma, e Deus se manifesta para você como Jeová Rapá. O nome de Deus é Jeová. E o que vem depois sempre vai ser uma das suas qualidades. Mas hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a face de Deus, o El Roi, o Deus que me vê. Não o Deus que vê os seus pecados. Deus vê sim, Deus vê tudo que tem dentro de nós, as nossas intenções, os nossos pensamentos. Mas esse El Roi é o Deus que vê o meu sofrimento, o Deus que vê a minha angústia, o Deus que me vê lá dentro. E a primeira pessoa que nomeou Deus como El Roi foi uma escrava. Todos vocês conhecem a história de Abraão e a promessa que Deus deu a Abraão. Abraão, se você me seguir, se você me obedecer, eu vou tornar a sua descendência tão numerosa como as estrelas dos céus, como as areias do mar. Será incontável. Quando a esposa de Abraão ouviu essa promessa, ela pensou: ah, essa promessa é para o meu marido, porque eu sou estéril, eu não tenho condições de ter filhos. Então, eu vou dar uma ajuda para Deus. E quantas de nós sabemos que quando nós resolvemos ajudar Deus, dá muito errado. E a Sarai, que era a esposa de Abraão, entrega sua escrava, a escrava egípcia Agar, e Abraão se deita com ela e ela realmente engravida. E quando ela engravida, ela começa a desprezar a sua dona, né? Como querendo dizer, eu fiz o que você não foi capaz de fazer. E aí a coisa vai ficando de mal a pior e elas começam a brigar e a Sarai vai ficando nervosa, nervosa e ela vai judiando da Agar até chegar num ponto em que a Agar não aguenta e ela sai correndo, ela foge da Sarai, né? E ela vai para o deserto. Quando Agar se encontra no deserto, sozinha, grávida, né, sem comida, sem alguém que a ampare, ela cai em prantos e começa a chorar, quer dizer, ela já vai chorando, né? E ela começa a chorar de desespero e ela começa a clamar a Deus. Porque Agar conhecia, assim, né? Ela aprendeu sobre o Deus de Abraão. Então, ela clamou ao Deus de Abraão. E Deus ouviu. E Deus enviou um anjo. E o anjo lhe disse: Agar, escrava de Sarai, de onde vem e para onde vai? Respondeu ela: Estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: Volte a sua senhora e sujeite-se a ela, obedeça. Disse mais o anjo: Multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E este foi o nome que Agar deu a Deus: Tu és o Deus que me vê. Deus viu a angústia, Deus viu o sofrimento, Deus ouviu o lamento de Agar. E Agar elevou o seu lamento para Deus. Por isso Deus responde para ela. Uma outra pessoa que descobre esse Deus que vê a sua angústia é justamente um dos netos de Abraão, Jacó.
Jacó ele vai para a casa do tio para arranjar uma esposa e se apaixona perdidamente por Raquel. E a Raquel, né, tinha uma outra irmã chamada Lia, mas a Lia era mais velha. E Jacó fala para o pai da Raquel: Olha, eu vou trabalhar 7 anos, né, para o Senhor de graça, para que o Senhor me dê a mão da sua filha Raquel. E o Labão aceitou, mas nesses 7 anos, Labão percebeu que Deus abençoava tudo que Jacó fazia. E ele pensou: nossa, como é que eu posso segurar esse rapaz aqui? Porque, nossa, minhas ovelhas estão multiplicando. E não está só multiplicando, está multiplicando com uma saúde, né? Que não vejo em lugar nenhum. Então, na noite de núpcias, o Labão, ao invés de dar a Raquel, dá um jeito, engana Jacó e entrega Lia. E Jacó só vai perceber isso no dia seguinte, a hora que clareia. E aí ele vai furioso pro tio e o tio fala: Olha, sabe o que é? É que aqui a gente tem um costume assim. Nunca a mais nova casa antes da mais velha. Mas se você está interessado ainda na Raquel, você pode trabalhar mais 7 anos por ela. E Jacó trabalha mais 7 anos pela Raquel. Foram 14 anos sem ter nenhum salário. Quando ele termina os 14 anos, Jacó fala: Eu vou embora agora para casa do meu pai. E o Labão fala: Eu vou perder meu lucro, porque eu vejo que Deus abençoa esse menino. E ele sugere: Olha, Jacó, então vamos fazer o seguinte: eu vou te pagar um salário. E Jacó pensa e fala: Não, não quero enganar o meu sogro. Então, ó, sogro, tá vendo as ovelhas? A maioria é branca. Tem um ou outro aqui que é negro ou, né, salpicado. E a lã escura não tinha tanto valor quanto a lã branca. E ele fala: então eu fico com o que tiver de ovelha negra e de salpicado, que nascer é meu. Pode ser? Não, claro, claro, pode ser sim. Mas assim que Jacó deu as costas, depois do tratado, Labão vai e pede para os filhos: tira todas as ovelhas malhadas e pretas do meio do rebanho. O rebanho ficou absolutamente branco, mas Deus é o Deus do impossível, o Deus que, né, faz aquilo que ninguém acredita que pode ser feito. E de repente começaram a nascer ovelhas negras de ovelhas brancas, ovelhas pintadas de ovelhas brancas, né? E aí, cada vez que Jacó ia receber o salário de Labão, Labão mudava o salário. Depois de 6 anos, Labão mudando o salário de Jacó, Labão mudou 10 vezes esse salário. Jacó falou: chega, né? Mesmo o Labão mudando meu salário, Deus foi misericordioso e hoje eu tenho muita ovelha, mas chega. E no dia que Jacó falou chega, ele teve um sonho. E nesse sonho, o anjo de Deus disse a ele: Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então o anjo disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque eu tenho visto tudo que Labão lhe fez. Olha o Deus que me vê aí, o El Roi. Deus viu a injustiça que Labão estava fazendo com Jacó. E a palavra diz que Deus é Deus de justiça. Então Deus foi restituindo a Jacó tudo aquilo que Labão roubou. E aí Jacó vai embora para a casa dos seus pais. Uma outra pessoa que também conheceu essa face de Deus, o Deus que vê o sofrimento, foi Moisés. Quando Moisés estava no deserto, Deus aparece a ele numa sarça que pegava fogo, mas não se queimava. Disse o Senhor para Moisés: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios. Olha que Deus maravilhoso nosso, meninas.
Deus tem visto a nossa opressão, o nosso sofrimento, e Ele tem escutado o nosso clamor, e Ele sabe o quanto a gente sofre. Por isso, Ele vem para nos livrar dos nossos problemas. Mas, às vezes, nossos problemas podem durar, como de Jacó, um bom tempo. E o que a gente precisa fazer é perseverar. Em Salmo 33, 18 a 21, fala assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Não significa que nós não vamos passar por situações de grande crise, né? Como diz aqui, livrar da morte, né? Estar vivos mesmo em meio à fome, porque os olhos do Senhor estão sobre nós, Ele nos vê, Ele vê cada um de nós de forma particular, a nossa angústia, o nosso sofrimento. Para Ele não existe um sofrimento pequeno, não existe uma causa pequena. Toda causa para Deus é uma grande causa, porque é de um filho, uma filha amada dele. Mas atentem, meninas, que no caso de Agar, ela esteve clamando. No caso do povo de Israel, eles estavam clamando. No caso de Jacó, ele sempre orou. Ou seja, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, meninas, estamos no caminho certo, precisamos estar orando, precisamos estar pedindo a Deus, precisamos estar sempre na presença de Deus, porque é Ele o único que pode ouvir e responder a nossa oração. E é isso, menina. Bora orar.